Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, ok? Porque se você estiver bem, nós estamos também bem. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o seu like que é muito importante, comente, compartilhe e divulgue o canal, ok? Faça isso, dessa força. Se você quiser ser um parceiro do canal porque você acha relevante o que a gente faz aqui, você pode fazer qualquer doação através do Pix, tá? robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Se você por acaso, quando você olha até o meio dos vídeos, você vai ver lá em cima, tá? Tem o nosso Pix, ok? Nós estamos fazendo uma série Humanos, a Guerra das Raças. Mas por que Humanos, Guerra das Raças, Robson? Porque é claro que ainda vai ter uma continuidade do vídeo, você vai entendendo ao longo do tempo, né? Então a gente não pode queimar etapa. Você não passa da primeira para a quinta série, para a oitava série. Você segue um padrão. Por quê? Porque o seu corpo, a sua alma e o seu espírito precisam fazer um processo de adaptação. Tá? Então vamos imaginar que a gnose é o grande ápice para a gente entender algumas coisas do nosso passado e projetar o nosso futuro, vivendo um presente bem melhor. A gnose cristã, ela está basicamente fundamentada nos documentos de Nag Hammadi, mas não somente nesses, porque tem alguns que foram, como o Piscis Sophia, que foram descobertos posteriormente, ok? Então, veja, a gnose cristã, por que ela se difere? Agora, precisa entender também uma outra coisa. Apesar da gente estar aqui num canal gnóstico cristão, ou da gnose cristã, mas que não tem nada a ver com religião, tá? Não tem nada a ver. Né? Apesar de ter religiões, igrejas gnósticas, né? Ainda existe cristianismo gnóstico, ainda que meio que deturpado, mas existe por aí, um monte de coisa que se chama gnóstico, tá? Inclusive, eu vi o camarada que ele está tatuado todo, com um pince por todo o canto do não sei por onde, fizeram uma pergunta para ele sobre o presidente do Brasil, e aí ele foi buscar um fundamento de que o pessoal do BRICS são todos marionete do Putin. Inclusive a China, né? É impressionante como as pessoas têm uma cabeça fértil. E todo mundo é marionete, por quê? Porque o Putin tem um guru que é um pouco o Rasputin, tá? E ele escreveu um livro chamado A Quarta, não sei se é Quarta Onda Política ou Quarto Caminho Político, uma coisa assim, tá? E é um pensador que todos os presidentes são rodeados de pessoas pensadoras, de filósofos, de religiosos, etc. Só que é no Brasil e no mundo todo. E aí ele achou de dizer que ele é um cristão gnóstico e que também o Putin é um cristão gnóstico. Né? E aí ele supostamente diz que num livro, do qual eu tenho posse, esse
suposto cidadão diz que é preciso acabar, destruir a cultura judaico-cristã ocidental por causa do demiurgo. E esse camarada aí, tudo tatuado e todo cheio de pinça, se diz judeu, mas é luciferiano. Aí eu acho impressionante, porque essa galera para chamar a atenção de qualquer pessoa, esse pessoal mete a cara, faz um monte de bocas e caras e bocas e tal, e todo mundo, meu Deus, fica louco, enlouquecido. E aí, meu irmão, começa um monte de bobagem ser dita e as pessoas acham que aquilo ali é o maná dos deuses que está caindo sabe, no colo deles. Quando nós aqui falamos de gnose cristã e fazemos similaridade com as tabuletas da Suméria, com as tabuletas da Suméria, com a Bíblia, com os documentos de Nag Hammadi, com os documentos de Qumran, os documentos ugaríticos, ok? A gente está fazendo uma análise e juntando as coisas. Por que aqui esse canal, apesar de estar lá ognóstico, nós somos exognósticos? Porque nós fazemos uma leitura da gnose cristã a partir da visão da existência de seres não humanos. Tá? Bem, mas aí nós temos que falar também da gnose enquanto si, enquanto documento. Né? Porque muita gente, por exemplo, nunca leu Piste Sofia e achou que encontrou tudo da gnose. Não. Você conhece a gnose valentiniana? Não. Conhece a gnose macionita? Não. Você conhece a gnose ofita? Não. Setiana? Não. Então, meu querido, você precisa entrar no mundo da gnose. Você não vai... a gnose primordial, pessoal, não deve ser... A gnose cristã não deve ser confundida com a cabala cristã. Porque existe, tá? Uma chamada cabala cristã, que é a tentativa de se estudar a cabala judaica, do esoterismo judaico, aplicando ela no cristianismo. Nada tem a ver com a gnose. Então que a gente fica assim bem esclarecido, porque tem similaridades, algumas coisas assim, mas os cristãos diferem muito da cabala, porque os cristãos não traçam o cristianismo gnóstico não traça detalhes sobre a árvore da vida, sobre as emanações do não sei o que, do Ain Sof, do Ain Sof Aor, e aí tal, né? Porque no fundo a cabala, o que ela quer explicar? Que o Deus do Antigo Testamento nada mais é do que uma expressão do Deus superior. Não pode ser. É contraditório. Porque se você disser que o Deus do Antigo Testamento é uma expressão do Deus transcendente, você está dizendo que o Deus transcendente é igual ou não é. Os gnósticos, eles tentaram explicar a origem do cosmos, a origem humana, o porquê do sofrimento, o porquê da dor, explicando essas coisas, tá? Então, portanto, a gnose, ela não é um documento ocultista esotérico no sentido da palavra como se aplica hoje, tá? Não é. Tá? A gnose cristã é essencialmente a maneira que os gnósticos tinham de ver Jesus, de ver Deus, de ver a natureza, de ver as realidades metafísicas, tá? Das realidades físicas e etc. Ok? Então, para você fazer um caminho gnóstico,
você tem que seguir pelo menos um itinerário, que é o caminho cognitivo, o caminho intuitivo e o caminho iluminativo. Cognitivo, porque não tem como você ser um gnóstico sem estudar a gnose. Intuitivo, porque você tem que começar a captar os insights que a gnose te passa intuitivamente. Tá? Porque a gnose nasce dentro de você de forma pessoal. Tá? E é iluminativa, que a gnose vai causar uma transformação na sua vida de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ok? Compreendido isso, é importante a gente saber relacionar a história da gnose, tá, com o nosso passado histórico, com a nossa história do passado. Por quê? Porque os gnósticos viram coisas que eu ainda não encontrei nenhum documento passado, nem do cristianismo passado e nem de qualquer outro documento, a tentativa de explicar coisas como eles fizeram. Nem os documentos Qumran explicam. Os escritos ugaríticos são, na verdade, documentos que mostram que a Bíblia é cheia de contradições. Por quê? Porque se fundiu várias entidades, vários entes chamados deuses, na tentativa vã de se criar uma monolatria em torno de um ser chamado Yahvé, ou Javé, ou Jeová, tá? Ou Yahweh. Tá? Foi a tentativa que se fez. Tá? Então, os gnósticos foram e tocaram na ferida, dizendo, não, o problema do sofrimento no mundo não é nem o homem, não é o homem, nem esse mesmo matéria, mas quem deu origem à matéria, quem criou a matéria. Então eles apontam para o Deus do Antigo Testamento. Ok? Nós vamos entender isso o seguinte, tá? E aí eu vou partir aqui para o quadro, porque eu não sei se vocês vão entender o que nós vamos tentar abordar aqui, que é uma coisa meio complexa, mas que não custa nada a gente insistir em dar uma olhada nisso aqui, né? Então, o caminho cognitivo, intuitivo e iluminativo. Isso aqui você tem que gravar. Por isso que a gente estuda a gnose. Não existe, eu sou gnóstico. E o que você leu de gnose? Nada. Então, tem como. Tá? Certo? Estou falando da gnose cristã, dos documentos de Nag Hammadi. Não estou falando de gnose, de outras gnoses que tem por aí, que aí, meu irmão, aí é outra coisa aí. E eu não vou me meter nessa seara. Ok? Muito bem. Então, eu disse no outro estudo que nós temos 3 vidas, né? A primeira delas se chama vida, tá, sobrenatural. Ok? Sobrenatural, tá? Isso aqui, ó. Vida sobrenatural. O que significa vida sobrenatural? Vida acima da natureza. Vida que está além do natural. Da vida natural nossa. Do dia a dia. Tá? Então, nessa vida sobrenatural, você tem algumas coisas que você precisa entender. Você tem a centelha divina. Ok? Você tem o seu espírito, que é o produto da entrada da centelha divina, tá? Certo? Você tem
a consciência que está ligado ao espírito, ela é um produto do espírito, o resultado da presença do espírito em sua vida. Você tem a intuição, ou a consciência intuitiva, ok? Certo? Veja que isso tudo está no plano sobrenatural. Tá? Se você quiser entender no plano metafísico, pode entender também. Tá? Que as pessoas usam termos que quiserem. Eu não gosto muito de usar o termo espiritual, porque tem conotações diversas. As pessoas, elas deturpam meio as coisas, tá? Então eu vou mostrar aqui o que um excelente escritor falou sobre isso. Ele disse: a vida sobrenatural é assim chamada porque está acima da nossa natureza. Ela não é a vida natural. A vida natural nós recebemos dos nossos pais quando nascemos aqui na Terra. Tá? Mas além desta vida natural, veja só, quando nós mergulhamos, tá? Na gnose, tá? Na gnose, ok? Na gnose, recebemos na nossa vida a centelha divina e com ele uma outra vida, que é a própria vida de Deus em nós. Então, o que é a vida sobrenatural? Eu até já falei isso aqui, né? Eu vou botar bem para cá, que é a vida de Deus, do Deus, do pleroma em nós. Ok? Por quê? Claro, porque tem isso aqui. Ok? Então é a vida de Deus em nós. Por isso que ela é sobrenatural, porque ela está assim, além da natureza. Aí houve quem me perguntasse num vídeo anterior como foi que a centelha divina chegou. Tem vídeos aí falando sobre isso, gente. Eu já expliquei, né? Lendo o texto A Gnose de João, em que Jesus fala exatamente sobre este aspecto, né, de como o Yaldabaoth, o demiurgo, sopra sobre o homem e acaba transferindo para o homem o poder da sua mãe. Então, o que é que nós temos em nós? O poder sofiônico. Tá? Então, nós temos em nós o quê? Um poder sofiônico. Olha, você nunca tinha visto falar essa palavra, mas passou a ver agora. Que é o poder de Sofia que foi transferido através da centelha divina. É por isso que o ser humano, antes do Yaldabaoth soprar no ser humano, o homem não tinha essa vida aqui não. Ok? O homem só tinha a vida natural. Certo? Então, a vida sobrenatural, diz o escritor, é a participação da vida de Deus. É a participação na vida de Deus, da vida divina, tá? Em nós. Então, quando você descobre a gnose, que você recebe, você lembra do caminho que eu mostrei no vídeo anterior, né? Senão volta lá, tá? Você é um chamado, você é um conectado, depois você é contactado. Então você começa, a centelha divina começa a despertar em você. Então ela começa a agir dentro do seu espírito, porque ela está encapsulada aqui no espírito. Seu espírito humano. Tá? Aí ela começa a ativar. Por que é que eu vou fazer isso aqui de novo, apesar de que eu estou
Eu já fiz isso várias vezes, não sei se eu vou acertar. Né? Tá? Então, isso aqui, o que, é que a gente chama? DNA, né? As fitas do DNA. Vamos imaginar, né, pessoal? Vamos imaginar. Só que nós só temos em uso esses dois pares aqui. Por quê? Porque os nossos criadores lá no passado pegaram e neutralizaram essa parte para cá. O que está acontecendo desde 2012 e vai se aprimorando a cada tempo que vai passando? É que vai sendo despertada as outras, tá? É isso que está acontecendo. Então, quando você começa a ser um desperto, um iluminado, você recebe a iluminação, não é? E você começa a ouvir o chamado, você começa a perceber a sincronicidade das coisas, entendeu? Se você começa a ver essas coisas, você começa a perceber exatamente que você está despertando essa vida aqui. Que é exatamente isso aqui, pessoal, é apenas parte da nossa vida natural que eles deixaram. Tá? Eles não quiseram deixar a gente dotado de muitas coisas. Propositalmente, tá? Por quê? Porque senão esses seres, não estou dizendo que todos os seres são maus, mas eu quero dizer assim, então tem muitos seres bons. No entanto, pessoal, a maioria tem uma grande parcela que são seres arcônticos, e eles não são nada negócio de bonzinho, não. Tá? Quem tivesse iludindo com um negócio de 49 raças, 59 raças, 1000 raças, não sei o que, 130 raças, de que essas supostas raças, tá? Estamos aí, sabe, tentando ajudar quê? É a falsa ideia do messianismo, pessoal, de que alguém vai resolver o problema por nós. A gente sempre está querendo tirar a nossa responsabilidade, e é por isso que muitas pessoas nunca evoluem, porque essa vida está morta dentro deles. Tá? Então, quando essa vida divina, a vida sobrenatural, você recebe a chamada, eu já falei aqui, né, da vida, tá? Da vida Zoe. O que é a vida Zoe? É a vida de Deus. É a vida plena, abundante. E aí Jesus, em João 17, 11, 14, né? 17, 14, fala assim: pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Ok? Por quê? Porque a nossa cidadania é aonde? No mundo, antimatéria, chamado pleroma. Ok? Esse é o lar de todos os antropos. Tá? Então, quando você começa a fazer esse despertamento, essa vida aqui sobrenatural, ela vai se desenvolvendo e crescendo dentro de você, como se fosse uma criança que você está engravidado. Ok? Só que, diferente da gravidez natural, essa vida vai crescendo dentro de você, à medida que você alimenta ela. Ok? O apóstolo Paulo disse também assim, ó: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então, a vida divina que nós vamos vivendo, né? Então, essa vida sobrenatural aqui, pessoal,
ela tem, como é que se diz? Ela tem a intuição e a consciência. Esses dois elementos aqui é que funcionam nessa vida sobrenatural. Você está entendendo? Essa vida metafísica que você tem, essa vida sobrenatural, essa vida de Deus em você, que foi dada através da centelha divina que foi jogada para dentro dos primeiros pais, primeiros antropos que foram criados meio que espelhado no antropos lá do Pleroma. Então é isso que ocorre. Aí essa vida aqui, ela tem que crescer em você. Entendeu? Ela tem que crescer em você. Ela tem que se desenvolver em você. Senão você não vai ouvir o chamado. Você não vai ouvir as coisas extraordinárias. Tá? E aí eu quero aproveitar para falar para vocês o seguinte, ó. Eu quero aproveitar e falar isso aqui para vocês. Tipo assim, ó. Nessa série que eu estou assistindo, como eles voltaram do avião com certas habilidades, também começou a surgir o fanatismo. Teve um que montou uma igreja, teve uma outra doida que achava que... Por quê? Porque tem pessoas que começam a fazer mau uso da vida sobrenatural. E aí, meus amigos, não tem como não receber, não é castigo, é uma espécie de que essa vida, como ela não pertence aqui, e eu já falei isso, o espírito, e a gente já fez estudo aí na introdução à gnose, que quando fala sobre o espírito que é antimatéria, a centelha antimatéria, por que ela está encapsulada dentro do espírito? Porque se ela for liberada, ela destrói. Porque ela não suporta a matéria. Ela destrói a matéria. É por isso que... Por que aconteceu a ressurreição de Jesus? Porque esse poder interior divino nele fez com que ele usasse toda a potencialidade do DNA dele. Das 12 fitas. É por isso que está ligado aos 12 apóstolos. Tá? Então é preciso a gente entender bastante isso. Porque tem pessoas que estão tão enraizadas, vivendo a vida natural, tá? Estão tão massificadas, materializadas, que elas não conseguem dar saltos de qualidade na direção, ok? De algo, né, que possa fazê-las amadurecer, crescer, se desenvolver, ok? Então essa vida sobrenatural, ela pode deixar de existir em alguém e as pessoas se tornarem apenas psíquicas, tá? Ílicas e não pneumáticas. Então esse é o ponto chave para a gente entender por que nós devemos recorrer ao entendimento do nosso passado. Por que nós devemos descobrir o que eles estão enviando para a Terra, mensagens. E quando eu falo enviando para a Terra, não estou dizendo que está vindo de algum planeta, pelo amor de Deus. Estão enviando para a Terra mensagens. Tá? Enviando para a gente, por quê? Porque a gente tem que perceber o que está acontecendo ao nosso redor, pessoal. Se a percepção da pessoa espiritual não ampliou,
a expansão da consciência não aconteceu, meu amigo, você pode ter certeza de uma coisa, não acontecerá absolutamente nenhuma iluminação, nenhuma transformação e nenhum despertar em você. Você não vai conseguir receber os insights e as mensagens que eles estão enviando em direção à Terra. Tá? Opa, desculpa pessoal, deixa eu só corrigir aqui a câmera, tá? Opa, foi eu que baguncei aqui o negócio, ok? Certo? Ok? Tudo bem? Deixa eu ver, não foi terremoto, foi o pé que empurrou aqui a câmera, tá? Então é isso, pessoal. A gente tem que entender esses aspectos, tá? Eu vou dar uma ajeitadinha aqui, ok? Opa, aqui. Aqui tudo ao vivo, pessoal. Não tem negócio de, tá? Que tudo ao vivo. Acabei chutando, né? Você imagina, né? Você viu aí, você pensou assim, ai, tá caindo. Não, tá? Então, as pessoas precisam entender que é terrível o que eu tenho assistido, né? Sobre o que aconteceu, por exemplo, ontem. Cadê os 3 dias de escuridão? Por quê? Porque esse pessoal não entende. Esse pessoal acha que eles são despertos, né? Aí, como tudo é artificial, inclusive o que está em volta de nós, acima de nós, é tudo artificial, montado e tudo, essa coisa toda, esse pessoal eles caem na esparrela de ir para YouTube falar bobagem sobre fim de mundo, fim de não sei o que, fim disso, fim daquilo, fim do seu... Pessoal, esse pessoal vive dessa... Eles estão a serviço do demiurgo. Sabe por quê? Porque o demiurgo gosta desse pânico, de criar pânico nas pessoas, porque ele se alimenta do medo, da insegurança, né? Da tristeza das pessoas. Tá? Então, quando a gente pega aqui o texto, olha, tá? Bem aqui, vamos dar uma descidinha aqui, rapidinho aqui, ó. Diz assim, a definição que mais se aproxima do uso que a gnoses e o gnosticismo fazem do mito para se manifestarem e se tornarem assimiláveis pelo interior humano é o seguinte: mito é uma linguagem que usa da alegoria e por meio dela deixa entrever um fato natural histórico ou filosófico com um fundo totalmente espiritual. Tá? Não só o gnosticismo, mas as grandes religiões esotéricas da Grécia e do Oriente utilizam-se ou utilizaram-se de mitos para formarem ensinamentos iniciáticos e iluminativos que se expressam na linguagem dos mistérios. A linguagem do mistério sobrepõe-se à do mito, sem dela se afastar, para compor um estilo de mensagem esotérica que mais fala a cognição e a intuição e, por afinal, a iluminação, que é a razão e o pensamento dos sentimentos. O gnosticismo é o ensinamento baseado na gnose, o conhecimento hipostático que chega por via interior, por meios intuitivos que traz consigo o processo de uma verdadeira gênese, como diria Jesus, um novo nascimento. O homem que morreu para a luz na queda pode, por meio do novo nascimento, renascer para a luz do pleroma. Tá? A gnose é tomada no hino de pérola no Evangelho do Piste Sofia, em outras obras clássicas de gnoses, como prefiguração do Salvador, ou seja, do conhecimento do conhecimento que desce, né? Desce, tá? Vou diminuir aqui, subir aqui, que desce usando a escada descendente hipostática dos anjos, vestindo-se em cada degrau, tá? Então, a palavra hipóstase ou hipostática
A palavra hipóstase no máximo do seu significado esotérico, ou seja, usá-lo significado mais que gênero, portanto, o significado de serem gerados diretamente do poder de Deus. Porém, junto com esse poder, que é pura luz, esses seres são tornados parcelas, tá, das trevas, e assim se afastando de Deus, sem dele se desligar, e descendo por uma escada decrescente da luz até perto das trevas propriamente dita, sempre preservando consigo esse poder da luz como conhecimento de Deus, ou gnose. Tá? Então, por que é que Jesus insistiu em fazer ensinos, tá? Ensinos muito didáticos, muito práticos? Jesus não era nenhum teólogo, né? Jesus tinha conhecimentos básicos, intuitivos, que ele passou para os apóstolos. Nos evangelhos canônicos, a gente não encontra muitos detalhes da gnose de Jesus. Mas se a gente pegar os evangelhos gnósticos, a gente percebe a gnose de Jesus, a metodologia que ele usou para passar o conhecimento. Entendeu? Por isso que ele dizia: e conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Porque a verdade é aquela que é contrária à ignorância e não à mentira. Tá? Então, quando Jesus dizia isso, ele estava dizendo exatamente: olha, procurem despertar, acordar. É por isso que a palavra que ele usou muito durante a sua vida terrena foi metanoia. Né? Metanoia queria dizer que as pessoas traduziram por arrependimento ou conversão. Então, em tese, a palavra, na sua base, queria dizer deem meia volta, tá? Façam um retorno. No entanto, a palavra metanoia quer dizer mudança de mente. Mudem a maneira de vocês pensarem. Quer dizer, em tese seria: expandam a consciência de vocês, expandam a percepção, façam expansão da percepção espiritual de vocês, porque o reino de Deus está próximo. Basileia toteol. Né? Basileia quer dizer, Basileia é reino. Basileu, rei. Né? Então, o reino de Deus está próximo. Depois ele vai dizer que o reino de Deus está dentro de vós. Ok? Correto? Estão percebendo quanta coisa às vezes a gente deixa. E à medida que a gente desperta, existe N coisas que vão aparecer na sua vida, determinadas habilidades que estão além da compreensão, além dessa vida natural. Não é que você vai sair por aí fazendo um monte de bobagem que a gente vê por aí, tá? Porque esses dons ou essas habilidades são dadas a você não em função de você mesmo, mas em função dos outros, para ajudar os outros a também chegarem a esse conhecimento. Correto? Então, é bom a gente entender isso, porque senão daqui a pouco, sabe, tem pessoas que abusam, né? Certo? Abusam, né? Então eu vou ler aqui mais um trecho aqui para vocês, para que vocês entendam esse sentido. Então, uma outra questão, e aí presta atenção nesse negócio aqui, que é muito importante. Primeiro, o Deus pré-aromático, o Deus que está em você, não é o demiurgo.
Tá? O Deus que opera em você e opera em mim, ele faz isso, primeiro, por si mesmo, tá? Por meio de Jesus, que é o Verbo, que é o Logos, tá? Certo? E por meio da mãe, que é a Promóia Abarbelu, certo? E como então a gente deve viver? Primeiro, lutando contra tudo aquilo que nos impede de viver essa plena realidade, tá? Procurando fazer das nossas ações coisas que resultem em resultados positivos para o crescimento da nossa vida sobrenatural, tá? E procurando receber bases, ensinos, fundamentos para o nosso crescimento, tá? Para o nosso crescimento. Isso é muito importante, tá? Então, quando o gnóstico, uma pessoa conhece a gnose, a primeira coisa que acontece, quando você nasce de novo, e não é reencarnação, não. Quando você nasce da água e do espírito, tá? O que acontece? A centelha divina desperta dentro de você. Não tem nada a ver com Kundalini, pelo amor de Deus. Tá? Que as pessoas criam uma confusão do caramba que é ralado, meu irmão. E o pior de tudo é que tirar isso da cabeça das pessoas é que é o problema. Então, Deus vem habitar em nós através da centelha divina. E aí, Deus nos dá isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, tá? O organismo, isso aqui é um organismo sobrenatural. Assim como nós temos o organismo natural, esse aqui é o organismo sobrenatural. Tá? O organismo sobrenatural. Ok? E ele dá esse organismo sobrenatural que eu mostrei aqui, tá? A centelha divina, o espírito humano, a consciência, a intuição, tá? Formam aquilo que nós podemos dizer de organismo sobrenatural. Porque esse organismo sobrenatural é como se fosse uma estrutura aonde a vida divina está. Ok? Ao dar-nos, o escritor aqui diz assim, ao dar-nos um organismo sobrenatural, ele cria em nós um organismo que nos permite fazer atos semelhantes aos atos de Deus. Como é que nós conhecemos, como é que se chama isso, Robson? Isso se chama, na teologia, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui, vamos lá. Se chama, tá? Vou escrever aqui. Ações deiformes. Grave isso aqui. Muito importante. Ações deiformes. O que é ações deiformes? Ações da forma de Deus. Nós faríamos coisas, ou deveremos fazer coisas, da forma de Deus. Como Deus faria se tivesse aqui. E como Ele está em você, é evidentemente que você tem que se perguntar, estas ações que eu faço são ações deiformes da forma de Deus? Né? Porque é por causa desse organismo, diz o escritor sobrenatural, que podemos agir, né? No poder da centelha divina, no poder do nosso organismo sobrenatural, e produzir obras que são de Deus.
Tá? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:7, ele diz: trazemos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Então tem gente que acha que tem determinadas habilidades por causa desse organismo sobrenatural. Isso aqui me pertence, eu faço disso o que eu quero. Não. Todas as vezes que você usar isso aqui de forma indevida, você está prejudicando a sua vida sobrenatural. E possivelmente você está prejudicando a sua ascensão espiritual. Ok? Você está prejudicando a sua ascensão espiritual. E se estiver prejudicando a sua ascensão espiritual, aí eu tenho que dizer para você o seguinte: cuidado. Porque aí você está pisando num terreno aonde, tá? Isso aqui eu estou falando para pessoas que estão ou no caminho entre a vida psíquica e a vida espiritual, tá? Porque só vai compreender quem tem está nessa via de processo, porque quem está aí, meu irmão, quem está na matéria, materializado, sabe, densificado, massificado, difícil de entender, entendeu? E por quê? Quer dizer, nós, de nós mesmos, como natureza humana, nada podemos fazer. Tá? Nada podemos. Mas todas as coisas maravilhosas que Deus, o Pai incógnito, realiza através de nós, Ele os faz. Tá? Ele os faz. Ok? Então, quando as pessoas entendem esse caminhar, esse despertar, então a gnose não é apenas um conhecimento cognitivo. Ela passa pela via da mente, te leva para a tua intuição e para a tua iluminação. Por quê? Porque ela vai passar pelo processo da sua consciência. E ela vai superar enormemente a tua vida natural. Porque também você ainda tem uma vida préternatural. Então, algumas coisas... O que aconteceu? Quando o Adão original estava sendo feito, o que aconteceu? Por que a história no NAC mostra que eles cortaram, deixaram só 2 pares de fitas do DNA funcionando? Porque eles sabiam que nós tínhamos, como o livro de João narra, a gnose de João, que havia um poder extraordinário dentro do homem, que os arcontes e o demiurgo ficaram agoniados com aquilo. Você entendeu? Então, assim, eu penso que muita gente, às vezes, esquece dessas prerrogativas, entendeu? Que a gente recebe quando... Porque a gnose não é simplesmente você ficar, olha, conhecimento espiritual e tudo mais, não. São coisas que vão te conectar com... Devido à tua vida sobrenatural, ao teu organismo sobrenatural, vão te conectar com seres que estão no mundo da antimatéria, no mundo da metafísica. Veja que o mundo da antimatéria não é o mundo do demiurgo como alguns ensinam, tá? Pelo amor de Deus. Porque tem a gente falando aí que o demiurgo mora no universo antimatéria. Não. Quem está na antimatéria é o mundo pleromático. O demiurgo não mora no mundo antimatéria. Ao contrário, ele está preso no mundo da matéria.
Ele está bem preso aqui no mundo da matéria, apesar de ele ter isolado a humanidade, isolado os homens, os humanos, e confinado numa prisão. Ok? Por que esses seres, quando vêm à Terra, em suas navezinhas e raptam pessoas, o que eles ficam fazendo? Analisando, burucando, não sei o que e tal, e querem saber. Porque eles olham para nós e veem em nós uma coisa extremamente poderosa, que eles não têm. Tá? Quem viu o filme Aproximação, ou A Presença, aqueles seres, perguntam exatamente que eles dizem assim, nós já dominamos a matéria, a tecnologia, a energia e papapá, mas nós observamos vocês, humanos, e vocês têm uma aura completamente diferente. Né? Alguma coisa em vocês é diferente. Aí ele mostra a imagem holográfica de Jesus e pergunta se eles conheciam. Eles disseram, é Jesus, mas por que vocês estão procurando por ele? Aí eles dizem, porque ele é o elo de tudo. Por quê? Porque ele é o elo da criação mesmo. Você pode acreditar ou não em Jesus, é um problema que você tem que escolher. Eu não vou discutir isso. O Jesus histórico não existe, o Jesus é um mito, Jesus não sei o quê. Porque tem que ter pessoas que são capazes de acreditar, tá, em determinadas coisas que são completamente absurdas, mas são capazes de negar a existência de Jesus. Tá? Eles admitem que existe uma fraternidade branca, a Confederação Galáctica, mas dizem que Jesus não existiu. A maioria dos esotéricos, por sinal, e ocultistas, eles insistem em atacar a Igreja Católica. O alvo é a Igreja Católica, como os protestantes fazem. Eu estou defendendo a Igreja Católica aqui? Não. Mas eu estou dizendo por que eles fazem isso. Ok? Você pode não gostar da Igreja Católica. Eu não simpatizo em muita coisa com a Igreja Católica. Tá? Mas você já leu os livros de Teresa de Ávila? Castelo Interior? Você já leu os livros de Teresa de Lisieux, que é a Teresinha de Jesus, do Menino Jesus? Né? Você já leu os escritos de vários outros personagens que deixaram aí obras interessantíssimas? Não, né? Então, veja, o demiurgo, se há uma coisa que ele gosta de explorar, e isso sim a gente tem que reconhecer. O demiurgo usa instrumentos sempre de tornar a vida das pessoas mais sofrida possível, porque, veja, quem são os santos? Se você olhar quem são os santos na igreja, você vai ver que a maioria deles morreram de coisas assim terríveis. Modelos de quê? De sofrimento, de dor? Não, é modelo de virtude que eles tiveram, porque, gente, desculpa, eu sou tão santo quanto qualquer um desses santos da Igreja Católica aí. Você é também. Porque se Deus habita em você, a energia antimatéria habita em você, você é alguém profundamente diferente. Agora, nós somos induzidos a crer que nós vivemos no mundo da matéria e que nós devemos nos materializar. Lá nos vídeos, na série Introdução à Gnose Cristã, eu falo lá sobre o que acontece. Aquele escritor diz o quê?
que a intenção do demiurgo é permitir, deixar que o homem viva a vida psíquica e a vida, porque a vida psíquica e a vida ílica são a mesma coisa. Então a alma se funde com o corpo, e para quê? Porque ele quer que o ser humano se torne igual a ele. E quando o gnóstico acorda, desperta, ele vê algo diferente. Ele vê que a vida dele tem que ser uma vida parecida, tá? Ou fazer atos deiformes, ações deiformes, ações da forma de Deus. Mas você só vai fazer as ações na forma de Deus se teu organismo sobrenatural estiver funcionando, querido. Se você vive no mundo psíquico das emoções, dos sentimentos, né? No mundo simplesmente da vontade, tudo que me dá vontade eu faço, sabe? Me dá vontade de gritar, eu grito, me dá vontade de eu fazer tal coisa. Tem gente que é escravo da própria vontade, é escravo dos próprios sentimentos, é escravo das próprias emoções, né? E aí, meu amigo, as pessoas... Acabou a vida sobrenatural ou metafísica que você tem, vai por água abaixo. Tá? Então, enquanto você não passar por esse processo de transformação, de metamorfose, tá? Você passar por esse processo de interiorização, você não adianta, você pode ler o livro mais espiritual que você quiser. Não vai acontecer absolutamente nada. Então, por que o demiurgo quer que a gente viva na vida psíquica? Por que o demiurgo não quer que a gente descubra essas coisas extraordinárias sobre a nossa vida através da gnose? Porque ele sabe que se a gente despertar a nossa vida sobrenatural, a nossa vida preternatural, ela vai transformar a nossa vida natural. E ele sabe que é alguém que ele já perdeu. Por quê? Porque na hora da morte, a centelha divina funde-se com o espírito, funde com a alma e consome, eleva a pessoa e a pessoa vai embora, ascende. Por quê? Porque esse é o caminho. Agora as pessoas ficam ensinando as outras, dizendo que esse caminho é muito difícil, muito ruim. Meu amigo, esse caminho é o caminho da dificuldade, você tem que se martirizar, você tem que sofrer, você tem que não sei o que. Não é nada disso não. Deus, lá do Pleroma, o Uno, a fonte, ele está conectado com nós através da centelha divina. Você está entendendo? Por isso ele sabe o que acontece, como é que... por isso que o único instrumento que ele pode usar para fazer colapsar a Matrix é nós. Ou nós destruímos o mundo arcôntico, ou ninguém fará isso. E aí nós vamos cair em muitas ilusões que virão por aí. Tá? Então, você só vai entender o vídeo número 8, aquelas coisas que eu falei, se você estiver nesse estágio aqui, ou estiver aí no estágio intermediário, você vai entender, senão você não vai conseguir fazê-lo. Tá? Então nós estamos aqui para ajudar as pessoas a entender. Não basta as pessoas virem com teorias mirabolantes sem te dizer para você quem de fato você é. Qual o teu propósito na Terra? Qual a tua missão?
por que você está aqui. Porque senão, meu querido, é uma bobagem muito grande. Você entende? É preciso a gente abrir os nossos olhos para isso. Porque, do contrário, nós fatalmente vamos cair nas armadilhas do demiurgo e dos seus arcontes. Ok? Certo? Então, esse vídeo aqui é o complemento do... Esse 10º vídeo aqui é o complemento do 9º. Tá? E só vai entender o 8º se você... Ok? Então, eu não posso começar a fazer aqui um estudo dos textos gnósticos sem que você compreenda alguns princípios. Porque senão você não vai captar a linguagem, a forma como eles abordaram as coisas, tá? E de como eles quiseram mostrar para nós as realidades, dizendo para nós e jogando fora, sabe, tirando o véu e dizendo: vejam quem está por trás disso tudo, olhem a quem vocês estão servindo. Ok? Então, eu quero finalizar o vídeo com uma das músicas que eu acho mais interessante de um padre chamado Padre Zezinho. Tá? Ele canta uma música assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então Jesus é apenas um modelo, um exemplo de como um humano desperto pode viver. Jesus é o retrato. Infelizmente enfiaram na sua cabeça que Jesus é Deus. Era um Deus que desceu e se encarnou e tal, e aí você diz assim: pô, para Jesus é fácil ele ser o que ele era, porque era Deus, eu não sou. Entendeu? Deturparam totalmente Jesus e deturparam totalmente você. Ao contrário, veja, o apóstolo Paulo teve a ousadia de dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ok? Jesus é o modelo que o Pleroma enviou para dizer para nós: é possível vocês seguirem esse modelo aqui. Tá? Então você pode negar a existência de Jesus se você quiser. Engraçado que tem gente que nega a existência de Jesus e acredita no Krishna. Nega a existência de Jesus, mas acredita na existência do Buda. Nega a existência de Jesus e acredita na existência de Moisés. Então, meus queridos, acho que nós precisamos nos perguntar realmente o que nós queremos da nossa vida. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.